E aí, galerinha, beleza? Vamos começar nossa aula de hoje de termologia, conceitos iniciais. Se vocês gostaram do canal, dê um like e se inscrevam. Vamos lá, valeu! Vamos iniciar discutindo o conceito de temperatura e calor. As pessoas sempre confundem a relação de calor com aquela questão de estar quente ou estar frio. O estar quente e o estar frio é muito relativo. Por exemplo, quando nós falamos de temperatura ela está associada à medida do grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação das moléculas na substância, maior vai ser a temperatura. Ou vai ser o quê? Maior vai ser essa medida. O calor não. O calor é energia em trânsito. O calor transfere espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro corpo de menor temperatura. Então, está associada à medida dessa energia. Então, se você não tiver dois corpos com diferença de temperatura, você não tem essa grandeza associada que nós chamamos de calor. Uma questão muito interessante é aquela questão da mamadeira. A mãe faz o mingau, testa para saber se está com a temperatura elevada. Quando esse mingau está com a temperatura elevada, o que ela faz? Joga na água fria. O que acontece com a mamadeira? Isso todo mundo sabe. A mamadeira resfria e a água se aquece. Ou seja, houve transferência de calor da mamadeira até a água. Ou seja, a mamadeira cedeu calor para a água nesse caso. Então, calor é exatamente essa energia térmica. E o calor tende a transferir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Vou passar agora uma simulação para vocês. Galerinha, aqui é uma simulação do site do FET. Se vocês quiserem depois ir lá baixar essa simulação para tirar as próprias conclusões, é só entrar no site e baixar, entrar lá em física, em termologia e termodinâmica. Então, aqui o que é que nós temos? Eu coloquei aqui moléculas de água em um sistema isolado, e neste sistema eu tenho aqui um termômetro. Termômetros são dispositivos que servem para medir temperatura. A temperatura que ele está medindo aqui é menos 15 graus Celsius, ou seja, o Celsius é uma escala termométrica que nós usamos aqui no Brasil. Quando eu começo a fornecer energia neste sistema em forma de calor, o grau de vibração das moléculas começa a aumentar, ou seja, elas começam a vibrar mais rápido no meu sistema. Se for observar ali no termômetro, a minha temperatura ela está aumentando. Neste momento aqui, ó, a minha temperatura medida no termômetro foi 109 graus Celsius. Se eu pegar aqui esse mesmo sistema e retirar a energia em forma de calor, ou seja, eu vou resfriar esse sistema, a minha temperatura ali no termômetro ela vai começar a diminuir. E, em consequência, o grau de vibração das moléculas vai ser menor. Então, quando nós falamos de temperatura, nós estamos falando o quê? Do grau de vibração das moléculas. Menor temperatura, vibram menos. Maior temperatura, vibram mais. Agora vamos para a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica ela foi interpretada após a primeira e a segunda lei. O que é que essa lei diz? Primeiro vamos aqui fazer um experimento. Vamos imaginar aqui, nessas duas figuras que eu tenho aqui, vamos imaginar nessa primeira aqui. Nesta figura aqui eu tenho um sistema isolado. Essa parte cinza aqui, ó, é um isolante térmico, ou seja, não permite que ocorra aqui trocas de calor entre o meio externo e o meio interno. Aqui eu tenho um corpo A, o corpo B, e aqui eu tenho um corpo C. Esse azulzinho aqui, ó, é um condutor térmico. Então, o que é que diz aqui a lei zero da termodinâmica? Eu vou dizer aqui, ó, eu tenho ó, uma temperatura A. B, eu vou ter ó, uma temperatura em B. Eu tenho a temperatura de B.
E C, eu vou ter o quê? Uma temperatura em C. Se C está em equilíbrio térmico com A, logo A também estará em equilíbrio térmico com B. E para estar em equilíbrio térmico, as três temperaturas têm que ser iguais. Ou seja, temperatura de A, temperatura de A vai ser igual à temperatura de B, que será igual à temperatura de C. Neste outro sistema aqui, só A e B estão no mesmo sistema. A e B estão isolados de C. Eu posso aqui, se esse sistema está isolado, que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Mas, em relação a A e B, nada eu posso falar de C, porque C está em outro sistema. A lei zero da termodinâmica, ela diz exatamente isso. Não é complicado, é uma lei simples. Então, o que está escrito aqui? Quando C está em equilíbrio térmico com A e com B, então A também estará em equilíbrio térmico com B. E equilíbrio térmico nada mais, nada menos é, de fato, é o quê? Quando todos os corpos daquele sistema estão à mesma temperatura. Basta vocês lembrarem lá do exemplo da mamadeira. Se a mamadeira tivesse no sistema isolado, que não trocasse energia com o meio externo em forma de calor, o que é que aconteceria naquele sistema? Água e mamadeira. A mamadeira iria ceder calor para a água e a água iria receber calor da mamadeira até atingir o equilíbrio térmico, ou seja, os dois corpos estarem à mesma temperatura. Então, galera, por hoje é só. Espero vocês na nossa próxima aula de termometria. Então, valeu, fui!